Neste seminário, iremos falar sobre os esquimós, contando sua origem, cultura, localização, habitação, alimentação, linguagem, meio de transporte, vestimentas e sua religião. Os integrantes do grupo são Amanda Ferreira, Giovana Marques, Giovana Salles, Maria Ferreira, Mariana Augusto, Nicolas Robert, Rafaela Alves e Sabrina Silva. As primeiras sociedades apareceram na Terra durante o período Paleolítico, que significa Velha Idade da Pedra. Durante esse período, predominou a sociedade dos caçadores e coletores, entre eles os esquimós. Essa palavra significa comedor de carne crua. Vindos do nordeste da Ásia, os esquimós chegaram ao Alasca, no Ártico, há aproximadamente 15 mil anos, onde firmaram morada. Por morarem no mesmo habitat que os ursos polares, aprenderam alguns hábitos para a sobrevivência, como se deslocar no gelo e construir iglus. Os europeus e outros povos os chamavam de esquimós há séculos, mas no Canadá e na Groenlândia, eles preferem ser chamados de inuites. No Alasca, dão preferência ao termo esquimó. A estatura dos esquimós é pequena. Os homens medem em média 1,60 m e as mulheres 1,50 m aproximadamente. Seus corpos são fortes e os seus membros são um pouco mais curtos. Para entender este tópico, é necessário primeiro saber o que é cultura. Cultura é entendido como comportamento, tradição e conhecimento de um determinado grupo social, incluindo idioma, comida típica, religião, arte, vestimenta e muitos outros aspectos. Em relação à cultura dos esquimós, ou inuites como preferem ser chamados, já que esquimós é um termo pejorativo que significa comedor de carne crua. Enfim, os inuites não estão estabelecidos nem pertencem a nenhuma nação. Eles são um povo unido, entusiasta e muito pacífico. Eles aprenderam a viver juntos desde pequenos. Na caça às baleias, por exemplo, todos podem ajudar, incluído na parte da pesca, corte e distribuição. Eles falam a língua inuit, que varia de acordo com o povoado em que vivem. A partir do século XVII, os esquimós estiveram em contato com outras pessoas, o que possibilitou o uso de novos instrumentos de trabalho, como armas e novos recursos de construção, como a madeira. Não há tribos ou chefes entre os inuit, e as leis são habituais, ou seja, baseadas na tradição oral e voltadas para a boa convivência em uma comunidade, onde a ênfase é na sobrevivência e bem-estar de todos. Eles são um povo nômade por natureza. Sua civilização é de base familiar, patriarcal e poligâmica, na qual um homem, quanto mais riquezas tiver em seu nome, o seu número de esposas também irá aumentar, já que com o seu dinheiro ele poderá sustentá-la. As mulheres são responsáveis pela preparação dos alimentos, confecção das roupas e cuidados domiciliares, enquanto os homens se especializam na produção de artes de caça e pesca, que são as suas principais atividades. Entre os inuit, há o costume de dar à sua esposa um convidado ou visitante para assim protegê-los do frio. A vida amorosa inuit também é famosa pela falta de uma cerimônia de casamento. Um fato interessante é que o equivalente a um beijo entre os esquimós é esfregar o nariz, pois um beijo com os lábios em baixas temperaturas pode congelar a saliva e selar suas bocas. Os esquimós são encontrados em locais frios, com até menos 45 graus. Temos então, como exemplos de localizações, o leste da Sibéria, o norte do Alasca e do Canadá e da Groenlândia. Nessas regiões, o inverno é longo e bastante rigoroso. Muitas famílias esquimós têm uma morada de inverno e outra de verão. No verão, quase todos os esquimós vivem em tendas feitas de pele de caribu ou de foca. No inverno, moram em casas feitas de turfa, agregado de restos de vegetais. Quando viajam, constroem casas de gelo em
forma de cúpulas que servem de abrigos temporários. Apenas os do centro do Canadá e os das ilhas do norte desse país usam as casas de gelo, chamados iglus, como abrigos permanentes de inverno. Estes são construídos com a neve endurecida em blocos pelo efeito do vento e do frio. As técnicas construtivas do iglu são facilmente explicadas. A sensação do frio é gerada ao se perder calor do corpo, o que pode acontecer por convecção, condução ou radiação. Essas 3 formas de propagação do calor são pensadas na construção do iglu, já que a neve consegue isolar o ar frio de passar pelas paredes. Os iglus não têm a forma de meia esfera, mas de uma catenária, espécie de arco que se afunila conforme chega ao topo, distribuindo o peso dos tijolos de gelo de maneira mais estável. Mas o segredo do iglu está no seu interior. Por dentro, ele é construído em 2 níveis diferentes, um mais baixo na entrada e um superior ao fundo. O ar quente emitido pelo corpo sobe e fica na parte superior, enquanto o ar frio externo circula na parte de baixo. Estima-se que quando, mesmo com o frio externo chegando a menos 45 graus Celsius, um iglu consegue manter a temperatura interna de menos 7 graus Celsius a 16 graus Celsius. Com o calor, parte do gelo ainda derrete internamente, reforçando as arestas entre os tijolos de gelo e ajudando na retenção do calor. Como as terras em sua maioria são bem frias, o solo não é favorável e fértil para o plantio. Portanto, eles não têm grandes relevâncias em sua alimentação. Os esquimós ou inuits se alimentam maioritariamente de animais que caçam e pescam. Entre esses animais podemos citar as focas, morsas, baleias, aves, raposas, ursos polares e alguns tipos de peixes, onde suas vitaminas são essenciais para sua sobrevivência. Geralmente, eles comem essas carnes de forma crua por conta da escassez de calor. Com eles, nada se torna um desperdício, já que tudo é reaproveitado, inclusive os restos dos animais. Eles utilizam as gorduras das baleias, focas e ursos para usar como alimento, mas também os utilizam como combustível para seus trenós. As peles, pelos e o restante podem ser utilizados para a confecção de roupas para os aquecer. O idioma dos esquimós varia de um lugar para o outro. Por exemplo, no norte do Alasca, Canadá e Groenlândia, o idioma é o Inuit, que é constituído por substantivos e verbos que se relacionam entre si. Já o Yupik é falado no oeste e sudoeste do Alasca e na Sibéria. E por último, o Aleut, que é falado nas Ilhas Aleutas e nas Ilhas Pribilof. No entanto, esses dialetos são difíceis de compreender, ou seja, vizinhos têm facilidade de compreender os povos vizinhos, e à medida que se afastam, a dificuldade de compreensão vai aumentando. Formas primitivas da língua Inuit já foram faladas por grupos que deram origem aos Inuits, como o povo Thule, que dominou o povo Dorset, o qual teria ocupado a América Ártica no início do 2º milênio da Era Cristã. Por volta de 1300, os Inuits com seu idioma chegaram ao oeste da Groenlândia, depois ao leste da ilha, ao mesmo tempo em que daí desaparecia a colonização viking do sul da Groenlândia. Acredita-se em geral que foi uma migração para o leste que durou séculos, que a língua Inuit se diferenciou das línguas Yupik. As terras onde os esquimós habitam são muito frias e, por isso, fica invalidado o crescimento de plantas. Assim, a única alternativa que resta para os esquimós sobreviverem é pescar e caçar. Por este motivo, é muito comum ver esquimós andando em companhia de cães, que os ajudam a puxar os trenós, podendo atingir até 40 km por hora. Caracterizado como meio de transporte principal e que também ajuda na caça. Ou também, eles podem utilizar barcos que são feitos a partir de pele de baleia. Os esquimós vivem sob temperaturas de até menos 45 graus.
e por isso precisam vestir roupas apropriadas para este clima, a fim de ficarem aquecidos. As vestimentas que esse povo usa para suportar o frio são o casaco com capuz, calças, botas e luvas. Eles confeccionam essas roupas com pele de foca, urso ou de raposa, com os pelos voltados para dentro para manter o calor do corpo. É responsabilidade das mulheres fabricarem as roupas, e para fazer isso, elas mascam o couro e o deixam curtindo na urina delas, e para facilitar a costura, utilizam os tendões dos próprios animais. Os esquimós acreditam que a natureza é controlada por espíritos poderosos, mas eles não consideram ser necessário fazer cultos ou orações. Os caçadores esquimós tiram tudo o que é necessário para a sobrevivência de animais. Portanto, eles acreditam que o mundo é regido pelos animais. É comum eles partilharem suas mulheres com os visitantes, com o objetivo de afastar maus espíritos para a ocorrência de catástrofes ambientais ou situações desagradáveis e inesperadas. Sem contar que para eles as crianças são muito importantes, pois, de acordo com suas crenças, os pequenos são reencarnações de seus antepassados, fazendo-os acreditar na vida após a morte.